7, versículo 1. Na nossa vida, constantemente nós somos chamados para novos desafios. Todos os dias nós enfrentamos desafios. Desafios na nossa área financeira, desafios na nossa área emocional, desafios na nossa área ministerial. Amém? Hoje nós estamos num novo desafio. Nós acabamos de começar um novo arena. E este tem sido o nosso grande desafio. E o que define se você vai ser, você vai ter sucesso ou você vai ter fracasso, é como você se posiciona diante dos desafios. A pergunta que eu te faço hoje: como você se posiciona quando os desafios chegam? Você corre, você foge, fica com medo, prefere não enfrentar, prefere ficar na boa? Todos nós passamos por desafios. Todos nós. Às vezes eu vou pregar para a pessoa, eu falo assim: cara, vamos para a igreja. Ele fala assim: não, cara, é porque você não sabe o que eu estou passando. E todos nós passamos pelas mesmas situações. Muitas vezes eu já passei pela mesma situação dessas pessoas que eu vou pregar. E se eu não passei, eu estou passando. E as pessoas falam assim: não, sabe por quê? Eu não vou para a igreja porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo lá em casa. Você não sabe o que eu tenho passado. E todos nós passamos pelos mesmos desafios. Fala para o seu irmão: todos nós passamos pelos mesmos desafios. Amém? O que define se você vai vencer ou se você vai ter derrota no seu desafio é as suas atitudes quando você se depara com um desafio. Às vezes a gente vê a pessoa tem 20 anos de igreja, 15 anos, e não construiu nada. E a gente vê o nosso bispo, que também tem por aí 15 anos, 20 anos, e já tem uma multidão, cresceu, prosperou. Mas qual que é a diferença do bispo para o cara que não conseguiu nada e ficou o mesmo tempo? É a posição que o bispo tomou, as atitudes que o bispo tomou diante dos desafios. Às vezes a pessoa fala assim: não, é porque para ele é mais fácil. Sabe o que é? É porque você não sabe o que eu estou passando. Para você é mais fácil. Você é líder já nessa nossa terra, tal, já está há um tempo. E eu tenho que te falar que não é mais fácil. Eu passo pelas mesmas coisas que você passa. Muitas pessoas começaram comigo. Faz 3 anos que eu estou na igreja. E muitas pessoas foram para o Revisão de Vidas comigo. Mas de todas que foram, só eu fiquei. Do meu Revisão de Vidas, só eu estou aqui. Tem alguns meio cambaleando, mas só eu. E hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento abençoado, que eu tenho uma equipe maravilhosa, amém? Que eu tenho discípulos maravilhosos, uma família, amém? Mas qual foi a minha diferença? Qual foi a diferença? É que eu tomei atitudes, eu não aceitei desculpas para a minha vida, mas eu fui lá e me posicionei, amém? E em Juízes, capítulo 7, versículo 1, conta a história de um exército, de várias pessoas. Diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficaram para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua,
como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se agachar de joelhos e a beber, porás de outro lado. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se agachou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente, todo que se retire, cada um para o seu lugar. Amém? Eu gostaria que você encurvasse a sua cabeça, você fechasse os seus olhos. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Pai, lhe agradecemos por este culto. Deus, lhe agradecemos porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos trouxe aqui. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos sair, Deus, da mesma forma que entramos. Em nome de Jesus, nessa noite, nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, clamamos pelo Seu Santo Espírito. Vem sobre nós. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Pai, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Deus, eu creio que o Senhor tem um propósito para cada vida que está aqui hoje. Que essas pessoas não estão aqui à toa, Deus. Que foi o Senhor que as trouxe aqui. Deus, desde já nós te agradecemos, te louvamos pela sua presença e por essa palavra. Usa a minha vida, Deus. Que não seja eu, mas seja o Seu Santo Espírito falando através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa parte da Bíblia, conta a história de um exército liderado por um cara chamado Gideão. Vou dar outra chance. Nessa parte da Bíblia, conta a história de um cara chamado Gideão. Continua meio fraquinho, mas tá bom. Amém? E aqui, Gideão convocou o povo para a guerra. Fala, guerra. Convocou o povo para a guerra. Aumenta só o microfone um pouquinho. É que eu não sinto. Ou aumenta aqui, ó. Amém? E nós vemos que muitos começaram, né, a caminhada junto, né, com Gideão, mas poucos concluíram. E todos eles passaram pelas mesmas condições, passaram pelas mesmas batalhas, passaram pelas mesmas dificuldades, mas nem todos concluíram. Nem todos chegaram até o fim, né? Dos 32 mil, apenas 300 continuaram. Amém? E o que eu gostaria de falar com você hoje é sobre o líder vencedor. Amém? O líder que vence as batalhas, né? O líder que está à frente, o líder, né, que anda com Deus, as características desse líder. Amém? E nesse versículo nós vemos 4 tipos de pessoas. Fala, 4 tipos de pessoas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas 4. O primeiro tipo de pessoa, ele nem está escrito aqui. Olha aí, pra você ter uma ideia. Ele nem aqui está escrito. Ele é tão nada a ver que Deus nem falou assim, não vou nem falar a história desses caras aqui. Que é os caras que nem foi na guerra. Por isso que eles não são escritos. Eles nem se alistaram para a guerra. E para estar escrito nesse livro aqui, você não é qualquer um. Quantos já concordaram com isso? Amém? E os caras nem foi para a guerra. Quem que são esses caras? São aquelas pessoas que às vezes nós pregamos e ela fala assim, não, larga a mão de ir na igreja. E na igreja para quê? Igreja não dá futuro não. Os caras nem vêm na igreja. E eu quero te falar que pelo menos você não está
entre esses caras, porque você está aqui. Amém? Então, já é um grande começo. E a segunda pessoa que eu gostaria de falar, o segundo soldado, é aquele que desiste sem tentar. Lá no versículo 3, acompanhe comigo. Versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000. Fala, 22.000. Misericórdia. Quem são esses caras? Esses 22.000, eles desistiram antes da batalha chegar. Antes, né, de eles verem o exército inimigo, eles já desistiram. Né? Eles só ouviram e falaram assim: cara, o exército vai ser difícil, hein? Essa batalha vai ser difícil. Então eles falaram assim: não, então eu já vou para casa já. Gideão chegou e falou assim: ó, você que está com medo, pode ir para sua casa. Dos 32.000, 22 foram embora. E essas pessoas são as pessoas que sabem que existe uma guerra, que sabem que foram chamados para a batalha, mas por causa do medo, elas desistem antes mesmo de tentar. Misericórdia. Né? Antes de tentar, ela já desiste. Como que funciona? A pessoa fala assim: ó, tem um emprego para você em tal lugar lá. Aí fala assim: ah, nem vou, porque eu já fui em 10, já não deu certo. Esse aí não vai dar certo também não. Né? A pessoa fala assim: ó, vamos abrir sua cela, vamos arrebentar, vamos abrir sua equipe. Ele fala assim: não, larga a mão, eu já sei que eu não vou conseguir, eu já sei que eu não estou valendo nada aqui, então eu não vou nem tentar. A pessoa desiste antes mesmo de tentar. Amém? Para de conversar, presta atenção, já estou acabando já. Amém? Essas pessoas, elas desistem antes mesmo de tentar. E eu anotei alguns motivos, né, por que as pessoas desistem antes de tentar. Primeiro, tem medo de fracassar. A pessoa fala assim: cara, mas se eu fracassar? E se não dar certo? Meu irmão, vou te falar, se não der certo, não deu. Você tenta de novo. Amém? Às vezes eu desafio um cara e falo assim: meu amigo, vamos abrir uma célula, vamos abrir uma equipe, vamos arrebentar nesse negócio aqui. Aí o cara, não, mas eu não consigo, eu já sei que não vai dar certo já. Eu não conheço muita gente. O cara já começa a inventar um monte de desculpa. Porque ele já na cabeça dele, ele já sabe que ele vai fracassar. Então ele nem tenta. Então uma pessoa dessa, ela não consegue, nunca vai conseguir um emprego bom. Nunca vai ter uma equipe de 1.000 pessoas, no mínimo. E olha que 1.000 pessoas não é muita coisa, né? Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Uma pessoa dessa nunca vai conseguir um namorado ou uma namorada bonita. Porque ele olha lá e fala assim: não, é bonito demais pra mim. Nem vou, eu vou naquela feinha ali porque é melhor. É tiro certo. Já vou na feinha ali pra não ter erro. Misericórdia. A pessoa não tenta porque ela não se acha capaz. Deixa eu te falar, o primeiro cara que pregou pra mim, lá na Evangélica em Campo Grande, outra igreja, quando eu conheci ele, já tinha 3 anos. Ele já estava, no mesmo tempo que eu estou hoje, ele já estava há 3 anos caminhando com Deus. E ele já tinha ido para o Revisão de Vidas, já tinha concluído o Instituto de Vencedores, que lá era a escola de vencedores, né? E eu perguntava para ele: e quando você vai abrir sua célula? Aí eu falei assim: não, ainda não sou capaz ainda, não está no tempo de Deus. E passou 2 anos que eu vim para cá, eu encontrei ele, e eu falei assim: e aí, abriu sua célula? Eu já tinha abrido a minha, já tinha equipe. Ele falou assim: ah não, eu estou fazendo escola bíblica, é 2 anos de escola bíblica. Quando eu terminar a escola bíblica, aí eu vou ser capaz. Então, a pessoa, ela nunca se acha capaz. Ela nunca se acha capaz. E eu tenho que te falar, se você pensar assim, você nunca vai abrir sua célula mesmo. Você nunca vai romper na sua vida. Porque o que te capacita é o Espírito Santo de Deus. É quando você começa a fazer, o Espírito Santo derrama uma unção sobre a sua vida. E você começa a ser capacitado. Outra pessoa que ela desiste antes mesmo de começar é a pessoa que acha que o chamado não é para ela. Ela fala assim: não, mas esse negócio de ter célula, esse negócio de ir na igreja não é para mim não. Meu chamado é outro. Meu chamado é dançar. Vou só dançar aqui. Me perdoa, não tenho nada contra as dançarinas, só estou dando um exemplo aqui. Fala do louvor, vou falar do louvor então. A pessoa fala assim: não, meu chamado não é regimentar não.
Meu chamado, sabe o quê? Tocar violão, cantar. Esse é o meu chamado. Deus me chamou para mim ser um levita. Eu tenho que falar que Deus pode ter te dado esse dom, mas o seu chamado, ele não depende do seu dom. Né? Todos nós, né, temos o nosso chamado, que é ganhar almas para Jesus. Amém? São pessoas que se importam mais com a sua reputação do que com a sua missão. Então, essas pessoas, elas sempre têm uma desculpa na ponta da língua. Você chega para ela, meu amigo, vamos para a igreja? Aí fala assim, não, sabe o que é? Porque agora eu comecei a trabalhar. Aí ele parou de trabalhar, mudou de horário. E agora, vamos para a igreja? Não, é que agora eu comecei a estudar. Aí ele terminou os estudos, terminou de trabalhar, está trabalhando em outro horário. Vamos para a igreja agora? Não, sabe o que é, cara? Passando uma luta lá em casa, você não tem ideia. Rapaz, pensa numa luta. E não dá para mim ir na igreja hoje não. A pessoa, ela já tem a desculpa na ponta da língua. Antes mesmo de vocês falarem, ela já fala assim, não dá. Aí não adianta nem falar. E sabe quem foi um cara parecido com esse? Foi um cara chamado Jonas. Abra sua Bíblia lá em Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas 1:1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, misericórdia, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Jonas, ele tinha um chamado de Deus. Jonas, ele veio a um culto parecido com esse. E o pregador falou para ele, você tem um chamado, você tem um propósito. Aí sabe o que ele fez? Ele começou a fugir. Ele falou, não, esse negócio não é para mim. E Jonas, ele tinha recebido uma missão de pregar numa cidade. E essa cidade era uma cidade bênção. Pensa uma cidade tudo destruída, tudo destruída. E Jonas falou o quê? Eu vou lá pregar lá para esse povo pecador aí? Vou nada. Eu vou lá para Tarsis, que lá eu vou me divertir. Fugiu da presença de Deus. Jonas, ele sabia ou não sabia do seu chamado? Jonas sabia ou não sabia do seu chamado? Amém? Jonas, ele sabia. Deus falou com ele. Eu tenho que te falar que nessa noite, se você veio a este lugar, Deus, ele te chamou. Você não está aqui porque o seu amigo te trouxe aqui, mas você está aqui porque Deus tem um chamado na sua vida. Amém? Fala para o seu irmão, Deus tem um chamado. Não, mas fala com fé. Fala, Deus tem um chamado para a sua vida. Amém? Segundo tipo de pessoa. Terceiro tipo de pessoa. Lá, Juízes 7. Volta aí, James. Não precisa mexer na Bíblia, não. James ali é habilidoso. Juízes 7:4. Disse mais o Senhor a Gideão. Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele que eu disser que irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Versículo 5. E fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber com a língua, tananã. Vai, versículo 6. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. E o todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Amém? Aqui Deus fez a segunda seleção. Sobraram 10.000 homens da primeira seleção. E da segunda seleção só sobraram 300. 9.700 pessoas não passaram no teste. E a terceira pessoa é aquela pessoa que ela quer permanecer em Deus. Ela quer continuar em Deus, mas ela quer permanecer, mas não quer passar por mudanças. Ela está em Deus, ela está na igreja, mas ela fala assim, não, a obra eu sei que é feita de um jeito, mas eu vou fazer a obra do meu jeito. Ela pensa que a obra de Deus é feita de qualquer jeito. Ela fala assim, eu vou fazer do meu jeito.
Né? Como que é essa pessoa? Imagina o pastor chega para você e fala assim, o Ellen, eu quero que você coloque aqui uma mesa vermelha, né? Com uma toalha vermelha no próximo culto. Beleza? Toalha vermelha. A Ellen fala, beleza. A Ellen vai para casa dela e ela fala assim, sabe o que é? Eu tive uma ideia melhor. Azul é mais bonito, porque azul é a cor do céu, né? Cor do mar, né? Cor de muitas coisas. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar a toalha azul, que é mais bonito. Aí o Ellen vem aqui e coloca azul, porque na cabeça dela é mais bonito, né? E realmente é mais bonito o azul, né? Realmente é mais bonito. Mas isso não quer dizer nada. Ela obedeceu? Ela obedeceu a direção? Não. Ela fez o quê? Do jeito dela. E muitas pessoas hoje se encontram na casa de Deus, querendo fazer a obra, mas querem fazer a obra do seu jeito. Pessoas que fazem do seu jeito, né, são pessoas que não perguntam a opinião dos seus líderes, não perguntam a opinião de Deus, né? São aquelas pessoas que ela fala assim, eu vou fazer tal coisa. Aí ela chega pro líder dela e fala assim, tô namorando. Ela nem perguntou, ela só chegou pro líder dela para quê? Para informar. Né? Ela nem falou assim, líder, o que você acha de eu fazer isso? O que você acha de eu fazer aquilo? Né? Não, ela simplesmente vai lá e faz. Né? Pergunta, você tem perguntado para Deus sobre as decisões da sua vida? Você tem perguntado para o seu líder sobre o que você deve fazer? Né? Pessoas, esse segundo tipo de pessoas, são pessoas que querem estar, mas em suas condições, da sua maneira, não deixam ser tratadas pelos seus líderes, nem chefes, nem professores. E quando alguém tenta ensiná-los, ela some. Amém? Entenda uma coisa, a obra de Deus, ela não é feita do nosso jeito. Amém? As pessoas, esse terceiro tipo de pessoa, né, é uma pessoa parecida com o quê? Com Sansão. Quantos lembram de Sansão? Sansão, ele chegou pro pai dele e falou assim, pai, eu tô namorando aquela mulher lá, filisteia. Ele nem perguntou, pai, o que você acha de eu namorar aquela mulher filisteia? Não. Ele já chegou e falou assim, tô namorando, tô fazendo isso. E o pai dele falou assim, mas o que você acha? Não acha melhor você fazer de outro jeito? Né? Você já perguntou para Deus o que Deus pensa a respeito disso? Amém? Vocês estão conversando demais. Amém? Você já parou para perguntar para Deus? E esse tipo de pessoas, são pessoas, né, que fazem as coisas escondidas, porque ela já sabe que é errado. E tudo que é escondido já é errado. Só por ser escondido já é errado. Ela fala assim, vou fazer um negócio aqui, mas meu líder não pode saber. Não pode saber de jeito nenhum. Rapaz, não fala para ninguém, hein? Não vai falar para ninguém. Mas graças a Deus nessa igreja não tem ninguém assim, amém? Já acabou meu tempo, eu queria falar mais. Mas o que eu quero falar com você hoje é do quarto tipo de soldado que nós encontramos aqui, que é o líder vencedor. E o líder vencedor é aquele que não tem medo, é aquele que confia em Deus. Né? Diferente dos 22 mil, ele aceita o desafio e vai lá e cumpre. O líder dele chega para ele e fala assim, meu amigo, vamos para a igreja. Ele fala, já estou lá. Ele fala assim, vamos abrir uma célula lá na sua casa. Ele já abre, convida, faz, porque ele não tem medo, ele confia em Deus. Ele não depende da capacidade dele, ele sabe que ele depende de Deus. Amém? O líder vencedor faz aquilo que tem que ser feito e não aquilo que lhe dá prazer. Né? Muitos líderes hoje, eles gostam de fazer apenas aquilo que é legal. Né? Imagina se eu falar assim, vou só tocar aqui. Eu gosto de tocar, cantar. Imagina, eu gosto de fazer isso, mas o ministério não é só feito disso. Né? Ontem mesmo foi a nossa célula lá nos Incríveis lá. Brincadeira, esse cara. Ontem eu fiz uma célula lá com a equipe que eu abri, os Incríveis. Viu? Esse cara é pequeno, mas é forte, meu amigo. Tá tirando? E o que eu estava falando, né? Eu saí de lá e eu fui evangelizar, fui andando,
passei em várias casas, né? Imagina se eu falasse, não, vou só tocar. Mas não, o ministério, ele não é feito apenas daquilo que me dá prazer. Eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito. Amém? O líder vencedor é aquele que segue a direção dos seus líderes. Pergunta, presta atenção. Você tem seguido a direção dos seus líderes? Quando o seu líder fala para você fazer, ó, não é para você fazer isso aqui. Não é para você ir em tal lugar. Não é para você fazer isso, não é para você fazer aquilo. Faz isso. O que você faz? Tem pessoa que faz tudo o contrário. O líder fala assim, ó, não é para você ir lá. Aí dá o outro dia, onde que ele está? Lá. Não é para você fazer isso, mas... Aí vai lá, vou fazer. Pessoas que não seguem a direção. Né? Pessoas que não sabem honrar. Amém? E a quarta característica do líder vencedor, ele permanece. Dos 32 mil, apenas 300 chegaram até o fim. Mas porque eles permaneceram. E na nossa caminhada com Deus, vão surgir muitas dificuldades. Vão surgir muitas batalhas. Né? Coisas que nós vamos pensar ser até mesmo impossível. Mas eu tenho que te falar que você tem que permanecer. Amém? Quem que é vencedor é aquele que permanece. No mundo, quem que é o vencedor? É aquele que chega em primeiro. Mas em Deus, não é aquele que chega em primeiro, mas é aquele que vai até o final. Amém? E eu gostaria que vocês colocassem de pé. É muito rápido. Esse louvor aí, ó, culpa do Jefferson. Esse Jefferson demora muito tempo no louvor, velho. Amém? E o líder vencedor, ele é parecido com um cara chamado Davi. Quantos conhecem Davi? Fala, eu conheço. Eu particularmente não conheço. Porque não é da minha época. Faz muito tempo, se eu não me engano, foi quase 2000 anos antes de Cristo. Não é da minha época, mas eu já ouvi falar, que eu li a Bíblia. Mas Davi, qual que era a característica de Davi? Davi, ele passou por muitas dificuldades. E em muitas batalhas da vida dele, ele perdeu. Ele perdeu, caiu, não conseguiu. Mas Davi, ele tinha duas coisas. Primeiro, ele tinha um coração devedor a Deus. E segundo, ele tinha um coração arrependido. Davi, em um momento da vida dele, ele fez um grande erro, que causou muitas consequências. Mas passou algum tempo, Davi se arrependeu. Ele chegou para Deus e ele falou assim, Deus, eu me arrependo do que eu fiz até hoje. O que eu fiz até hoje não me levou até nada. Renova, Deus, as minhas forças. Outra coisa que Davi fazia, ele dava o melhor para Deus. E muitas vezes eu vejo, né, os jovens vêm aqui, né, ele vem no culto e ele fica assim, meio assim, né, olhando o relógio, fala assim, pô, queria ir embora, esse culto não acaba logo, né? E às vezes o cara estava no mundo, pulava, dançava, era intenso na presença de Deus, mas ele vem na casa de Deus e faz as coisas mais ou menos. Eu tenho que te falar hoje, você tem que dar o seu melhor para Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Nessa noite, às vezes você tem se identificado com essa palavra. Às vezes você não tem respondido o chamado de Deus. Você tem recebido desafios, mas por causa do medo você paralisou, você estagnou. Ou às vezes você pensa que não tem potencial para cumprir o propósito de Deus. Feche seus olhos. Não se importe com o irmão que está do seu lado. Ou às vezes você já está há algum tempo na igreja e tem feito coisas que não agradam a Deus. Quis fazer a obra de Deus da sua maneira e por isso não tem dado certo.
Você que se identificou, comece a falar com Deus nessa noite. Assim como Davi se arrependeu, se humilhou diante da presença de Deus. Fale com Deus nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor nessa noite. Deus, venho lhe pedir, Deus, o seu renovo. Em nome de Jesus. Fala conosco. Revela, Deus, o seu propósito. Revela o seu chamado, Deus. Deus, nos mostra onde nós estamos errando. Nos mostra, Deus, aquilo que não te agrada. Nos mostra, Senhor, aquilo que tem nos impedido de romper, de crescer. Deus, não queremos ser, Deus, como aqueles 30 mil soldados que desistiram, Deus, no meio do caminho. Deus, mas queremos ser, Deus, como aqueles 300 que venceram, que romperam, Deus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Aleluia. Eu quero orar por você.